Lucas sempre foi invisível. Sentado no fundo da sala, ele tentava desaparecer, como se sua presença pudesse ser menos percebida do que já era. Nos intervalos, mantinha a cabeça baixa, os olhos fixos em qualquer coisa que não fosse as pessoas ao redor. Mas ser invisível não o salvava de ser um alvo. O bullying não era algo novo para ele. Começara anos atrás, quando ainda era uma criança tímida e pequena. Mas com o passar dos anos, a crueldade dos colegas se tornara mais sofisticada. Na escola, havia um grupo que gostava de ver outros sofrerem. Mariana, Rafael, Marcos, Camila. Eles eram os populares, aqueles que dominavam as redes sociais e ditavam o que era ou não aceitável no pequeno universo escolar. Naquela manhã de segunda-feira, Lucas entrou na escola com um pressentimento estranho. Sentia-se observado de uma maneira diferente. Conforme caminhava pelos corredores, risos abafados e olhares disfarçados seguiam seus passos. Ele tentou ignorar, como sempre fazia, mas uma inquietação começou a tomar conta de sua mente. Algo estava errado. No terceiro período, a confirmação veio de maneira brutal. Mariana, a líder do grupo, passou por sua mesa com um sorriso malicioso. "Viu o vídeo, Lucas?" perguntou ela, em tom doce e venenoso ao mesmo tempo. Ele congelou. "Vídeo? Que vídeo?" Seu coração acelerou, e seus dedos trêmulos procuraram o celular no bolso. Assim que desbloqueou a tela, um fluxo de mensagens apareceu, todas relacionadas a um link que circulava freneticamente entre os alunos. "Viu isso? Que vergonha! Que patético!" diziam as notificações. Hesitante, Lucas clicou no link. O vídeo começou com um corte de uma conversa que ele não se lembrava de ter sido gravada. Era uma montagem cruel, distorcendo sua voz e seus gestos, editada para transformá-la em uma figura ridícula, alguém digno de risos e desprezo. À medida que o vídeo avançava, imagens dele em momentos de vulnerabilidade, uma queda nos corredores, uma resposta gaguejada durante uma apresentação, eram mostradas, tudo misturado com efeitos grotescos e trilhas sonoras que amplificavam no deboche. Lucas sentiu o rosto queimar de vergonha, mas o que o quebrou foi o fim do vídeo. Uma montagem de fotos suas, tiradas sem que ele soubesse, acompanhadas de textos humilhantes. Sua privacidade havia sido violada de uma maneira que ele nunca imaginou ser possível. O resto do dia passou em uma névoa. Ele ouviu os risos, os cochichos, as provocações veladas enquanto caminhava pelos corredores. As paredes da escola pareciam fechar-se ao seu redor, sufocando-o lentamente. Quando o último sino tocou, ele foi o primeiro a sair, praticamente correndo para casa, ignorando os gritos de "Lucas, espere", que ecoavam atrás dele. Em casa, trancado em seu quarto, ele revivia o tormento, sentindo a humilhação se multiplicar dentro de si. Tudo parecia perdido, como se nada pudesse reverter o estrago. As risadas, os olhares, a humilhação pública. Aquilo não poderia ser desfeito. Desesperado e sem esperança, Lucas pegou o celular e começou a escrever. A mensagem que ele deixou nas redes sociais não era longa, mas foi calculada para causar o impacto certo. "Adeus", escreveu ele. "Cansei de tudo isso." Ele sabia exatamente o que aquilo provocaria. Desaparecer parecia sua única saída. Mas enquanto olhava para o brilho frio da tela, uma nova ideia começou a se formar em sua mente. E se, ao invés de desaparecer completamente, ele pudesse usar essa percepção de morte a seu favor? E se, ao se tornar um fantasma digital, pudesse dar o troco em cada um deles, sem nunca precisar mostrar seu rosto novamente? Com um sorriso amargo, Lucas apagou o que tinha escrito. O plano começava a se desenhar. O terror que Lucas começou com Marcos logo se espalhou para o resto do grupo. Mariana, Rafael e Camila, antes seguros de sua impunidade, começaram a perceber que algo sinistro estava acontecendo. Tudo começou com pequenos detalhes. Camila foi a primeira a notar algo estranho em sua conta de redes sociais. Mensagens antigas e pessoais que ela nunca havia mostrado a ninguém começaram a aparecer publicamente. Segredos íntimos que apenas seus amigos mais próximos conheciam foram revelados em um post anônimo e rapidamente se espalharam pela escola. No início, Camila pensou que havia sido hackeada.
Mas quanto mais ela tentava recuperar o controle de sua conta, mais as mensagens continuavam aparecendo, como se alguém estivesse brincando com ela. Está com medo? Era uma das mensagens que ela encontrou quando finalmente recuperou sua conta. O remetente era desconhecido, mas o nome que aparecia a fez gelar. Lucas. Assustada, ela foi até Mariana, esperando que sua amiga tivesse alguma explicação. Não pode ser, Mariana disse, mas seus olhos traíam a calma que tentava manter. Ele está morto, lembra? Isso é só algum idiota tentando nos assustar. Mas mesmo Mariana não estava mais tão confiante quanto antes. Nos últimos dias, ela também havia começado a perceber estranhos acontecimentos. Fotos suas, tiradas sem o seu conhecimento, começaram a surgir em seu celular. Momentos privados, em que ela achava que estava sozinha, de repente estavam ali, documentados. Uma das fotos mostrava dormindo em seu quarto, uma perspectiva que fez seu coração gelar. Você não está sozinha, dizia a legenda. A fotografia veio acompanhada de uma mensagem que a fez parar de respirar por um instante. Sente minha falta? Rafael, por sua vez, enfrentava um tipo diferente de tormento. Ele sempre se orgulhara de seu autocontrole, de sua força física e mental. Mas agora ele sentia que estava constantemente sendo vigiado. Certa noite, enquanto estava em casa sozinho, seu computador começou a ligar e desligar sem explicação. Mensagens começaram a aparecer na tela, uma após a outra. Você vai pagar, eu não esqueço, está preparado? Todas assinadas com o nome de Lucas. Rafael inicialmente achou que era algum vírus, mas quanto mais tentava investigar, mais claro ficava que aquilo era algo muito pessoal. A paranoia entre os três amigos começou a crescer. Eles tentavam se comunicar, buscar explicações racionais, mas quanto mais falavam, mais evidente ficava que estavam perdendo o controle. No fundo, todos eles sabiam que Lucas estava por trás daquilo. Eles não podiam provar, não tinham como rastrear as mensagens de volta a ele. Mas a culpa e o medo começavam a corroer seus pensamentos. A escola, antes um lugar de poder e domínio para eles, agora parecia cheia de olhos invisíveis, prontos para julgá-los, prontos para atacá-los. Mariana, a mais racional do grupo, começou a desenvolver uma teoria. E se Lucas não estiver morto? Perguntou ela, uma noite, enquanto eles se reuniam em sua casa para discutir o que estava acontecendo. E se ele for o responsável por tudo isso? Rafael e Camila trocaram olhares preocupados, mas não conseguiam negar a possibilidade. Mas como ele faria isso? Questionou Rafael. Ele desapareceu. Não há como ele estar por aí sem que alguém o visse. Talvez ele esteja mais perto do que pensamos, murmurou Camila, olhando ao redor, como se esperasse ver Lucas surgir das sombras a qualquer momento. Nos dias que se seguiram, a pressão psicológica sobre eles só aumentou. Nenhum deles conseguia dormir bem, e cada vez que seus celulares tocavam, seus corações aceleravam, esperando a próxima mensagem aterrorizante. Nas aulas, eles estavam distraídos, e os professores começaram a perceber que algo estava errado. Mas ninguém falava nada, pois admitir que estavam sendo atormentados por alguém que supostamente havia tirado a própria vida era impensável. Lucas observava tudo de longe, controlando cada detalhe com precisão calculada. Ele estava jogando com suas mentes, corroendo lentamente a confiança que tinham em si mesmos e uns nos outros. Eles haviam transformado sua vida em um inferno, e agora era a vez deles de experimentar o mesmo. Porém, algo dentro dele começou a incomodar. Vingança, apesar de gratificante no início, parecia deixar um vazio crescente dentro de Lucas. Ele ainda estava machucado, ainda sentia a dor da humilhação que sofrera. E por mais que estivesse fazendo com que seus algozes sentissem medo, isso não fazia se sentir melhor. Mas o plano estava longe de terminar. Ainda havia mais para eles experimentarem. Lucas não pararia até que todos estivessem destruídos, da mesma forma que eles o destruíram. Mariana não conseguia mais ignorar o crescente pavor que tomava conta de sua vida. As fotos misteriosas, as mensagens perturbadoras e a sensação de ser observada 24 horas por dia estavam lentamente desmantelando sua confiança.
Ela sempre havia sido a mais forte do grupo, a que mantinha o controle e orquestrava a forma como os outros agiam. Mas agora, sua fortaleza estava desmoronando. Lucas parecia estar em todos os lugares e em nenhum ao mesmo tempo, e cada novo sinal de sua presença aumentava a pressão sobre ela. Determinada a acabar com o terror que a perseguia, Mariana decidiu seguir uma pista que encontrou entre as mensagens anônimas. Uma delas continha uma localização geográfica muito específica, algo que Lucas costumava mencionar nas poucas conversas que tiveram no passado. Um lugar abandonado nos arredores da cidade. Era uma antiga casa em ruínas, onde ele costumava se isolar, talvez um dos únicos lugares onde ele se sentia seguro em sua solidão. A possibilidade de Lucas estar vivo e escondido ali era perturbadora, mas Mariana sabia que precisava confrontar essa ideia. Se não encontrasse respostas, acabaria sendo consumida pelo medo e pela culpa. Era uma tarde cinzenta, quando ela decidiu sair em busca da verdade. O caminho até a casa abandonada era longo e isolado, cercado por árvores altas que bloqueavam a luz do sol. À medida que Mariana avançava pela trilha de terra, o silêncio ao seu redor parecia sufocante. Cada estalo de galho seco sob seus pés fazia seu coração acelerar, mas ela continuou firme. Determinação e medo lutavam dentro dela. Quando finalmente avistou a casa à distância, o lugar parecia ainda mais sombrio do que ela lembrava. As janelas estavam quebradas, as paredes cobertas de musgo e a estrutura parecia prestes a desabar. Por um momento, ela hesitou, mas respirando fundo avançou em direção à porta enferrujada que rangia ao menor toque. Lá dentro, o ar estava denso e empoeirado. Ela passou por móveis destruídos e objetos antigos que pareciam ter sido deixados ali por anos. Porém, ao chegar mais perto de um dos cômodos dos fundos, Mariana notou algo que não pertencia àquele cenário de abandono. Computadores e equipamentos eletrônicos espalhados em uma mesa improvisada. O lugar estava sendo usado recentemente. Lucas, chamou ela, a voz baixa e trêmula, quase não reconhecendo o som de seu próprio medo. Não houve resposta. Ela deu mais alguns passos, sentindo o nervosismo crescer a cada segundo, até que ouviu um movimento suave atrás dela. Mariana girou rapidamente e ali estava ele. Lucas. Muito diferente do que ela se lembrava, porém, ele parecia mais magro, mais pálido, como se os últimos meses tivessem drenado toda a energia dele. Seus olhos, no entanto, estavam cheios de uma intensidade sombria que ela nunca havia visto antes. Então você finalmente veio, disse ele, a voz calma, mas carregada de ressentimento. Estava esperando. Mariana ficou sem palavras por um momento, o choque de vê-lo vivo atingindo como uma onda fria. Lucas, ela começou, mas não sabia como continuar. Ela havia preparado discursos em sua cabeça durante todo o caminho até ali, mas nada parecia fazer sentido agora. Por que você fez isso? Perguntou ele, aproximando-se lentamente. Vocês me destruíram. Todos vocês. Eu não sabia que tinha chegado tão longe, Mariana tentou se justificar, mas as palavras soaram vazias, mesmo para ela. De repente, ela percebeu o peso total do que havia feito, e o que antes parecia uma brincadeira inofensiva, uma forma de manter sua popularidade, agora aparecia em sua mente como atos de crueldade deliberada. Você sabia o que estava fazendo? Lucas retrucou, seu tom mais duro agora. E agora está sentindo um pouco do que eu senti todos esses anos. Mariana começou a chorar, o medo e a culpa transbordando. Eu não sabia que você estava tão machucado. Eu sinto muito. Desculpas não vão mudar nada, ele respondeu, mas havia algo em seus olhos que mostrava uma rachadura em sua raiva. Durante meses ele alimentara o desejo de vingança, mas vê-la agora, vulnerável e quebrada, não lhe trouxe a satisfação que imaginara. O plano de destruição que arquitetara meticulosamente não o preenchia do jeito que ele esperava. Pelo contrário, trouxe apenas mais vazio. Mariana deu um passo à frente, hesitante. Lucas, por favor. Eu sei que o que fiz foi imperdoável, mas acabar com tudo desse jeito, isso só vai nos destruir mais. Deixe-me te ajudar. Lucas riu, mas sem humor. Me ajudar? Depois de tudo que aconteceu, ele passou a mão pelos cabelos, exasperado.
Você nunca esteve lá para me ajudar. O silêncio caiu entre eles, pesado e denso. Mariana continuava parada, com lágrimas escorrendo pelo rosto, e Lucas se afastou, sentindo-se dividido. Ele havia esperado por aquele momento durante tanto tempo, mas agora que ele estava ali, parecia diferente do que imaginara. Uma parte dele ainda queria continuar com o plano, destruir completamente aqueles que machucaram. Mas outra parte, uma parte mais profunda e humana, questionava até onde ele estava disposto a ir. A tensão no ar ficou insuportável. Nenhum dos dois se movia, como se o destino estivesse parado junto com eles. O que viesse a seguir determinaria o futuro de ambos e talvez o fim daquele ciclo de dor e vingança. O confronto entre Lucas e Mariana ficou suspenso no ar, uma mistura de arrependimento e raiva pulsando entre eles. Mariana ainda não conseguia acreditar que Lucas estava vivo. Ela se via diante de um jovem muito diferente daquele que tinha atormentado. Ele estava mais frio, mais distante, mas ainda assim profundamente ferido. "Você acha que me ajudar agora vai consertar alguma coisa?" perguntou Lucas, a voz baixa, mas carregada de emoções reprimidas. Meses. Foram meses de humilhação, de me sentir insignificante. E onde você estava? Rindo de mim. Todos vocês. E quando tudo desmoronou, vocês seguiram em frente como se nada tivesse acontecido. Mariana engoliu em seco, sentindo o peso das acusações como facas perfurando sua consciência. "Eu sei, Lucas. Eu sei que errei. Eu nunca deveria ter deixado as coisas chegarem tão longe. Mas ninguém sabia o quanto você estava sofrendo. Nós achávamos que era só uma brincadeira." "Brincadeira?" Lucas repetiu, quase incrédulo. Ele deu um passo à frente, seus olhos fixos nos dela. "Eu pensei em tirar minha própria vida por causa das suas brincadeiras. Você entende o que isso significa? Cada dia, cada segundo, eu me perguntava se valia a pena continuar existindo." As palavras dele caíram como pedras no peito de Mariana. Ela sempre achara que Lucas era apenas um garoto estranho e sensível, que aguentaria as provocações como tantos outros. Mas agora, vendo a dor crua nos olhos dele, ela percebeu o quão longe tinha ido, o quão pouco se importava na época com as consequências de seus atos. Ela respirou fundo, tentando encontrar algo para dizer, algo que pudesse aliviar a tensão entre eles. "Eu não posso mudar o que fiz, mas posso tentar consertar. Podemos tentar acabar com isso juntos. Não precisa ser assim, com vingança e ódio. Você não precisa seguir esse caminho." Lucas olhou para ela por um longo tempo, seus olhos refletindo uma tempestade de emoções. Parte dele queria acreditar nela. Queria acreditar que havia outra maneira de seguir em frente, de deixar a dor para trás sem precisar continuar nesse ciclo de destruição. Mas havia outra parte dele, uma parte que ainda gritava por justiça, que ainda queria fazer com que Mariana e os outros pagassem pelo que fizeram. "Você quer consertar isso?" perguntou Lucas, a voz carregada de ceticismo. "Como? As coisas que vocês fizeram, elas estão marcadas em mim para sempre. Vocês brincaram com minha vida, como se eu fosse um nada." Mariana deu mais um passo à frente, com as mãos trêmulas. "Eu sei que machucamos você, mas o que você está fazendo agora vai acabar te destruindo também. Por favor, Lucas, deixe eu ajudar." O silêncio que se seguiu foi longo e pesado. Lucas ficou parado, olhando para o chão, lutando contra a raiva e o desespero que haviam governado sua vida por tanto tempo. Ele queria acreditar que havia uma saída, que poderia haver redenção, mas não sabia se estava pronto para isso. Por fim, ele suspirou. "Eu não sei se posso deixar isso para trás", disse ele, a voz baixa, quase como se estivesse falando consigo mesmo. "Mas talvez eu esteja cansado de lutar." Mariana assentiu lentamente, sentindo a primeira brisa de esperança em dias. "Então vamos dar um fim nisso, Lucas. Juntos, sem mais sofrimento." Ele não respondeu, mas algo em sua postura relaxou. Talvez, só talvez, ainda houvesse um caminho de volta. O acordo silencioso entre Lucas e Mariana parecia frágil, como se pudesse se desfazer a qualquer momento. No entanto, ambos sabiam que algo havia mudado naquele encontro. Lucas não estava pronto para perdoar, e Mariana sabia que jamais poderia apagar o passado.
Mas havia uma trégua, um reconhecimento mútuo de que o ciclo de vingança não os levaria a lugar nenhum. Nos dias que se seguiram, Lucas começou a se afastar das suas atividades de assombração digital. Ele ainda monitorava a vida de Mariana e dos outros, mas já não sentia a mesma urgência em atormentá-los. O plano meticuloso que ele havia criado e executado com tanta precisão agora parecia vazio. Mesmo depois de confrontar seus agressores, a dor não desapareceu. Ela apenas se transformou em uma nova forma de sofrimento, um cansaço profundo que o consumia. Mariana, por sua vez, tentava retomar sua vida, mas a culpa a seguia como uma sombra constante. Embora o tormento digital tivesse cessado, ela não conseguia escapar da memória do que fizera Lucas. As noites eram longas e o sono vinha com dificuldade. Ela revivia os momentos de bullying, a crueldade impensada que antes parecia tão trivial e agora corroía por dentro. Mesmo cercada por amigos, Mariana se sentia mais sozinha do que nunca. A paranoia ainda estava presente. Cada notificação no celular fazia seu coração disparar, temendo que Lucas pudesse voltar a qualquer momento para retomar sua vingança. Mas os dias passavam e ele permanecia em silêncio. Era como se ambos tivessem entrado em um pacto não verbal. Ela não o incomodaria e ele não voltaria para assombrá-la. Rafael e Camila, por outro lado, estavam tentando seguir em frente, mas com resultados mistos. Rafael, especialmente, parecia determinado a ignorar o que havia acontecido. Ele tratava os últimos meses como um pesadelo do qual havia finalmente despertado, mas por dentro ele também sentia o peso das suas ações. Camila, mais sensível, evitava falar sobre Lucas ou qualquer coisa relacionada ao passado, mas era evidente que algo nela havia mudado. Lucas, por fim, deixou a casa abandonada. Não havia mais sentido em permanecer lá. Ele retornou à cidade, mas manteve-se afastado de todos. Não voltou à escola, nem entrou em contato com ninguém. Em vez disso, vagava pelas ruas tarde da noite, observando o mundo de longe, como um espectador, sem realmente participar dele. Ele ainda não tinha certeza de como recomeçar sua vida, mas sabia que não poderia voltar a ser quem era antes. Certa tarde, enquanto caminhava pelas ruas desertas de seu bairro, Lucas passou pela escola. Ele parou por um momento, observando o prédio que havia sido palco de tantas de suas humilhações. Do outro lado do pátio, ele viu Mariana e seus amigos saindo. Ela o viu também, mas nenhum dos dois fez qualquer movimento para se aproximar. Eles trocaram olhares brevemente, e Lucas pôde ver a mudança em seu semblante. Mariana parecia mais reservada, mais distante, como se estivesse carregando um fardo invisível que a seguia por onde quer que fosse. Lucas desviou o olhar e continuou caminhando. A trégua silenciosa entre eles ainda se mantinha, mas algo dentro dele dizia que, embora a vingança estivesse encerrada, o passado nunca estaria completamente enterrado. Ele havia conseguido trazer o sofrimento para os que o machucaram, mas descobriu da maneira mais difícil que o próprio processo de vingança o havia deixado ainda mais marcado. Ao virar a esquina, ele se perguntou se algum dia realmente conseguiria deixar aquilo para trás. Talvez o perdão não fosse algo que ele estivesse pronto para oferecer, não aos outros e certamente não a si mesmo. Mas havia ao menos uma pequena chama de esperança. Algo que sugeria que, com o tempo, ele poderia encontrar uma maneira de reconstruir a vida que lhe foi arrancada. Mariana, observando Lucas se afastar, suspirou fundo. Ela sabia que as coisas nunca voltariam ao normal, e uma parte dela não queria que voltassem. O que aconteceu com Lucas a havia mudado, de um jeito que nenhuma redenção rápida poderia consertar. No entanto, o fato de que ele não estava mais em sua sombra, pronto para atacar a qualquer momento, trouxe um alívio silencioso. Mas como Lucas, ela também não tinha certeza se algum dia poderia se perdoar. A vida seguiria em frente, de uma forma ou de outra. As cicatrizes ficariam para sempre, invisíveis aos olhos dos outros, mas dolorosamente presentes para aqueles que as carregavam.